Quero compartilhar alguns minutos o texto que Mateus 13, abram aí, Mateus 13, 24 a 30. Vocês se lembram que assunto que o pastor Márcio pregou lá no retiro? Quem é que se lembra? Ele falou sobre o quê? Como? Falou sobre produzir o quê? Frutos. Ele falou sobre você pode ter uma vida frutífera ou uma vida infrutífera. Você pode ser um crente com muitos frutos ou com poucos frutos, ou com fruto nenhum na sua vida. Então, muitos crentes aqui, muita gente aqui já tem uma quilometragem rodada em matéria de vida cristã, deve perguntar a si mesmo: quantos frutos eu tenho produzido? Já estou produzindo fruto? Tenho produzido frutos na minha vida ou nenhum fruto? Ninguém pode ver nada. Jesus chegou até a dizer: pelos seus frutos os conhecereis. Então, a gente que passa pela vida cristã, vai longe na vida cristã, mas não produz frutos. Você não vê nada que você possa dizer que são frutos verdadeiros. Então, nós como os crentes, somos chamados a produzir alguma coisa para o Senhor. Ele é a videira, nós somos os ramos, os galhos, mas esses galhos precisam estar cheios de frutos. Quando a gente vê aquela parreira, né, e a gente vê aquelas uvas lindas, os galhos. Mas, o pastor Márcio estava dizendo, quando você quer que uma videira produza frutos, o que você tem que fazer? Você tem que podar, você tem que limpar, você tem um processo todo que faz com que a videira seja frutífera. Assim na vida do crente. Muitas vezes Deus nos poda, muitas vezes a gente tem que ser duro, falar exatamente para que a igreja possa crescer. Gente, igreja não é depósito de pecado. Presta atenção no que eu estou dizendo. Igreja não é depósito de pecado. A igreja é santa, porque a igreja de Jesus é o corpo de Jesus. Então, quando o crente, ao invés de produzir fruto, ele começa a produzir os frutos da carne, não o fruto do Espírito, mas os frutos da carne, então a igreja se enche de pecado. A igreja fica inchada por causa daquele pecado, a igreja fica doente. Esta foi a razão pela qual o Espírito Santo olhou ali as igrejas de Éfeso, ali as igrejas da Ásia, né, de Pérgamo, de Éfeso, de Tiatira e tal, e o Espírito diz: olha, eu tenho contra ti isso, você é bom, mas falta uma coisa. Você é igreja, você está bem, mas vocês esqueceram o primeiro amor. Você é igreja, está bem, mas vocês estão aí envolvidos com a idolatria. Você é igreja, está bem, mas você não está dando o meu testemunho. Então Jesus tinha uma queixa contra cada igreja, que ele falou ali no Apocalipse. Aparentemente todas elas estavam bem. Havia uma igreja lá tão rica, o pessoal tinha tanto dinheiro, se vestia tão bem, ia para a igreja todo mundo de púrpura. E aí Jesus olhou a igreja e disse: olha, vocês se vestem tão bem, mas aos meus olhos, vocês estão nus. Aos meus olhos, vocês não têm nada. Vocês acham que são ricos, mas na verdade vocês são muito pobres. Então, aos olhos de Deus, aquela igreja estava uma igreja nua, uma igreja empobrecida, apesar de toda a riqueza material. Então, a igreja não é depósito de pecado. Aí nós não podemos fazer da igreja um lugar onde a gente vai, depositando as coisas atrapalhadas. Não, a igreja é um lugar santo. A igreja é um corpo de Cristo. Então, o crente não tem que carregar pecado na sua vida, porque ele pode confessar o seu pecado a Deus. Davi pecou, um grande homem de Deus, confessou o seu pecado a Deus. Os outros grandes homens de Deus que pecaram na vida confessaram o seu pecado ao Senhor e foram restaurados, foram abençoados. Mas quando a igreja ela não é purificada, ela não é usada pelo Senhor, o que acontece? Esta igreja começa a padecer. Mas nesta história que o pastor Marcos começou a falar e falou tão bem, me veio durante essa semana ao coração alguma coisa relacionada. E é exatamente a parábola do joio e do trigo. Porque você pensa em frutificar. Você pensa, e você então tem ali o terreno, você Jesus é a videira, você os ramos, mas você está plantado em algum lugar. E de repente você quer plantar mais, você quer produzir, mas para produzir você tem que plantar. De repente você começa a lançar a semente, quando você olha,
olha o joio ali no meio do trigo. O joio que cresce. Você diz, mas eu não plantei joio, como é que apareceu esse joio? E aí é a história. Então vamos ver o que Jesus disse. Propôs Jesus uma parábola dizendo, versículo 24, 13 e 24. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Veja bem, ele semeou boa semente, este homem. Não semeou mal, não é coisa ruim não, boa. Mas enquanto os homens dormiam, aí já começa o problema. Presta atenção no que eu disse. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Claro, foi o que eu fiz. De onde vem esse joio? Respondeu-lhe, algum inimigo é quem fez isso. E os servos disseram, querem que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Deixai-o crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Eu vou pregar 2 sermões sobre este texto. E hoje vai ser a primeira parte. O joio e trigo não se misturam. Vamos repetir? Joio e trigo não se misturam. É o tema do meu sermão. Desses 2 sermões que eu vou pregar. O contexto que Jesus usa para trazer essa parábola está relacionado a uma advertência que ele quer fazer à sua igreja e a você. Qual é a advertência de Jesus? Ele diz, olha, nos fins dos tempos vão aparecer os falsos profetas, os enganadores, aqueles que virão com uma mensagem dizendo, esta é a boa semente, quando na verdade não se trata de uma boa semente, mas de joio puro. Então você precisa ter cuidado. Em toda a vida cristã e no Evangelho é assim. Sempre haverá a boa semente, sempre haverá o joio. Não importa onde você esteja, na sua casa, no seu trabalho, na vida secular, no meio da igreja, muito mais ainda, no meio da igreja, haverá sempre joio e trigo. Você não pode esperar que na igreja do Senhor todos sejam consagrados. Você não vai esperar que todos na igreja falem só a verdade, que ninguém jamais minta. Você não vai esperar que na igreja do Senhor não tenha alguém com a sua vida comprometida. Em outras palavras, até num português feio, como a gente diz no Brasil, com o rabo preso. Na igreja do Senhor existem pessoas de todo o tipo. Eu vou repetir. A igreja do Senhor é composta de pessoas de todo o tipo. Gente consagrada, gente não consagrada. Gente fiel, gente infiel. Gente que anda nos caminhos do Senhor, gente que não anda nos caminhos do Senhor. Gente que paga o preço orando, lendo a Bíblia, fazendo a vontade do Senhor. E gente que não está nem aí com a sua vida espiritual, com o seu crescimento espiritual. Aí vem a advertência de Jesus para você, para que você não fique escandalizado. Porque eu sei de muita gente que fica escandalizada. Nossa, eu pensei que fulano de tal na igreja, que é tão consagrado, que é tal. De repente você ouve alguma coisa e você fica, mas por quê? E a sua fé se abala. Mas por que a sua fé está se abalando? Porque a sua fé não está firmada no Senhor. Quando a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não vai ser um mau testemunho de um irmão, não vai ser a atitude do pastor, não vai ser fulano de tal que vai me afastar de Jesus, porque a minha fé está firmada no Senhor. No Senhor. Eu posso sim ficar entristecido, eu fico abalado. Eu fico com o meu coração em pedacinhos quando eu vejo o meu